Então vamos lá? Vamos lá, vamos começar. Boa noite, bem-vindos a todos que estão chegando. Muito feliz de poder estar aqui essa noite com vocês, abrindo essa nossa nova ação aqui de trazer para perto do quintal pessoas inspiradoras, maravilhosas. Eu sou a Kátia Castilho, eu sou irmã da Cláudia, que idealizou o Quintal. Hoje eu sou sócia, parceira da direção da escola com a Cláudia. E a escola, né, eu disse bem, porque recentemente, há pouquíssimas semanas, fomos reconhecidos como escola, e aí a nossa preocupação em expandir, ampliar, trocar realmente é efetiva. E junto a nós, os pais, os professores, né, acho que a comunidade na qual o Quintal se insere, que é a cidade de Santana de Parnaíba, no interior da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Então, eu fico muito feliz, Ana, primeiro por você ter aceito o nosso convite, de poder te conhecer, né? Acho que esse tempo que nós temos trocado um pouco de conversa, a Ana foi professora da Cláudia numa especialização do Instituto Singularidades, né? Onde, além de toda a formação da Ana, ela é coordenadora de um curso que eu fiz a questão de anotar aqui, que é a arte de ensinar a arte. E o que mais chama a atenção é que assim, os jogos e brincadeiras é considerado como uma das linguagens artísticas, né? Aham. Então, como temos falado muito sobre a questão brincadeira é coisa séria, acho que essa é uma frase que parece que está um pouco em moda, né? Deixe as crianças brincarem, aprenda a brincar. Então, assim, quando eu conheci ou um pouquinho mais do seu trabalho, fiquei logo muito interessada em falar, ai não, né? Vamos começar falando sobre o brincar. Então, inicialmente, muito obrigada por estar conosco, por aceitar nosso convite e muito bem-vinda, muito bem-vinda. Eu que agradeço, Kátia. É um prazer imenso estar aqui com vocês e nessa escola aí que está se expandindo. E parabéns aí por se tornar de fato uma escola, um espaço, né? Só pelo nome, quintal, né? Já mostra o que veio, né? Eu que agradeço aí de estar aqui, podendo trocar uma ideia, né, com vocês. Então, obrigada. Bom, nós invertemos aqui, hoje o dia já foi de muita brincadeira. Teve mães que eu vi que já chegaram, já nos encontraram, né, online durante o dia. Então, as perguntas, a Cláudia, que já está aí também, vai me ajudar a gerenciar um pouquinho, se vocês tiverem, porque como é que funcionou? A Ana convidando o Quintal para abrir, né, esse trabalho. Então, assim, todo o monitoramento de perguntas eu não tenho, mas estarei atenta, estou com aquele velho caderninho aqui. Então já foi uma brincadeira nossa ao longo do dia fazer isso funcionar assim, de ponta cabeça dando piruetas, né? Nós vivenciamos hoje muitas emoções, né? Muitas, Sentimentos muitas. de expectativa, suspense, medo, tentativas, Nossa Senhora. cooperação. Nossa Senhora, foi. Obrigada, viu, pela sua paciência. Pensei nisso que você falou, num jogo um pouco tenso, mas Foi. Quase de terror, mas deu tudo certo. Obrigada, Ana. Olha, Ana, eu pensei em que a gente pudesse para começar a nossa conversa, o que é brincar? O que você traz para a gente assim? O que é, né? Tanto se fala, tanto se diz, mas como você define? O que é brincar? é, são tantas coisas, né? A gente vou cair num lugar meio comum, porque é o que se fala e é o que é, né? Acima de tudo, a diversão, né? O lúdico, a alegria, conviver com esses momentos de fantasia, de imaginação e, e a brincadeira tanto espontânea, né, que é para os menorzinhos, como as brincadeiras com regras, né, as brincadeiras, jogos e brincadeiras, né, a gente já sabe muito que desenvolve vários aspectos da criança e dos jovens também, né? Aspectos cognitivos, né? Inteligência,
raciocínio, tomada de decisão, aspectos éticos e morais, né? Respeitando o próximo, também obedecendo às regras, mesmo que elas sejam flexíveis, né? Mas há um combinado, aspectos emocionais, como que só quero ganhar, não sei perder, quero sempre estar no meio da roda, não quero brincar, sou tímida, enfim, muitos aspectos emocionais, aspectos de reelaboração da própria história, da própria vida, né? Na brincadeira a gente pode fazer de conta que somos isso, somos aquilo, podemos assumir vários papéis, não só nas brincadeiras de faz de conta, nas outras também, né? Então a gente experimenta outros papéis e dentro desses novos papéis a gente pode experimentar outros, ser outros, né? Sermos outros e também expressar sentimentos, raivas, etc., né? Alegria e aspectos físicos, motores, né? Eu trabalho muito com brincadeiras que têm coordenação motora, e aspectos físicos, né? Porque a criança, tirando o videogame, né? Estamos falando de outro tipo de brincadeira, a criança está em movimento o tempo todo. Aspectos culturais, que a gente pode brincar com as nossas brincadeiras da tradição oral, tão incríveis, né? Eu tenho uma vasta pesquisa nas brincadeiras de tradição oral, do folclore, né? E conhecer também brincadeiras de outros países, brincadeiras que se brincam em outros países, que é uma forma também de exercer a alteridade, né? Olhar para o outro, compreender um pouco da cultura de outros países e aprender. Aprender, às vezes, até outras línguas, né? Porque, às vezes, a brincadeira estrangeira tem uma ou outra palavrinha em outra língua, que também é muito interessante. Enfim, né? São muitos aspectos e todo mundo sabe que criança só sabe estar na vida de uma maneira, brincando. Nem que a gente não queira e nem possibilite, ela estará brincando, porque a forma dela estar na vida é a forma como ela pode compreender e representar o mundo que a cerca, né? Então, não tem outra forma de estar. E você até pode perceber em situações extremas, como de guerra, as crianças brincando nos intervalos, né, daquela loucura, com as pedrinhas, com as... Né? Então, é uma forma de elaboração, ela tem que brincar. Mas eu entendo a brincadeira de uma forma bem mais ampla em relação à faixa etária. As faixas, né? As faixas etárias. Você acha que adulto brinca? Ou parece que adulto se esquece de brincar? Pois Ou é, quando tem criança perto, ou é que recupera um pouco esse sentido da brincadeira? alguns até recuperam, outros não sabem brincar com as crianças, né? A gente vê isso também, né? Adulto, eu não posso afirmar se adulto brinca, mas eu gostaria que brincasse. A vida fica um pouco mais leve, né? Porque junto com a brincadeira vem humor, né? Vem uma, como é que se fala? Mesmo para o adulto, uma forma de estar na vida que não é aquela corriqueira, né, racional, não é aquela que nos cobra, assim como a arte. Eu acho que são papéis parecidos, né, na vida de um adulto, poder exercer alguma atividade artística, porque você se desliga, né, se desliga um pouco desse mundo. A brincadeira tem o mesmo efeito. Eu sou uma adulta que não parei de brincar nunca na minha vida, né? Tanto que cheguei onde cheguei, que ensino a brincar, mas eu brinquei a minha infância inteira, mas eu brinquei muito de tudo. Depois, na adolescência, eu também brinquei dessas brincadeiras de salão de jovens, né? Brincamos muito, eu tinha muita, eu adorava brincar. E depois, dando aula para criança, eu voltei, né? Voltei não, continuei a propiciar esses momentos de brincadeiras
e depois comecei a fazer pesquisa e depois lancei 5 livros sobre esse assunto do brincar, né? Então, eu não sei viver sem brincar. É minha profissão, né? Mas nem todo adulto é assim. Eu falei para a Cláudia depois me ajudar a colocar o link dos seus livros ali nos comentários, porque eu estou longe, né? E não estou com eles aqui. Mas são livros maravilhosos e quem Tem. estiver próxima do quintal puder visitar, nós temos os livros da Ana lá no acervo e vale super a pena conhecer, Eu posso, aprender, se deliciar. É uma brincadeira. eu posso mostrar, Kátia, eu Ah, tenho eles você aqui. pode? Por Aham. favor, Ana. Esses livros são editados pela Melhoramentos. É, esses 4 aqui, que eu vou mostrar um de cada vez, mas eles fazem parte de uma coleção que chama Brinco e Canto, né? Então, são todas brincadeiras da tradição cultural do Brasil e de outros países, mas a gente recolheu brincadeiras menos óbvias, né? Não tem ciranda cirandinha, nem tem amarelinha, não tem uma pesquisa de brincadeiras conhecidas, mas muita novidade, né? Então, esse aqui é o primeiro, não sei se vocês veem invertido ou não. Vocês veem Bem invertido? divertido. Uhum. Brincadeiras cantadas de cá e de lá. São brincadeiras de roda, de cá, Brasil, de lá, outros países, né? Então, todas elas formam-se rodas, né? Tem várias, mas todas têm alguma brincadeira, né? Algum desafio, né? Os 4 livros vêm com CD e DVD. Atualmente vem com QR Code, né? Antes vinha com CD, com a metade das músicas em CD e a outra metade com vídeos muito bem produzidos, inclusive por vários brincantes e músicos da área, né? O nosso segundo livro se chama Para os Pequenos, que é dirigido para os menorzinhos, se bem que os outros também podem ser para os pequenos, né? Mas esse tem brincadeirinha de mãozinha, brincadeirinhas assim, às vezes de criança bem pequena, né? Os 4 livros são ilustrados com bordados que eu faço, né? Eu sou bordadeira também, mas Esse bordado atrás de você é seu? é, eu me Ah, inspiro muito nos desenhos das crianças, porque eu sou professora de artes também, né? é. Tem esse Festas e Danças Brasileiras, que é muito bonito porque são as festas e as festas do país, né? Por exemplo, coco, ciranda, bumba meu boi, jongo, calango, Moçambique, né? Então, essas manifestações muito bonitas, né? Que tem. E tem um outro que chama Desafios Musicais, que eu também adoro, que tem um trabalho de coordenação. Eu achei que eu tinha pegado, mas na verdade, eu repeti aqui um. Então, são 4 livros de uma coleção que eu fiz com uma amiga minha, Maristela Loureiro, e são muito úteis, né, para a escola. E esse é o último que eu lancei, que chama Brincadeiras para Tirar o Bumbum da Carteira, que é justamente essa ideia da gente propiciar brincadeiras no meio da aula, né? Cansou de um conteúdo, para ali na sala mesmo, levanta, faz uma brincadeira, né? Tem brincadeiras de quadra, brincadeiras que requerem uma outra organização espacial, mas tem muitas brincadeiras que você pode fazer ali, sabe? Porque eu, eu e Patrícia Penido, ficamos muito angustiadas com as crianças de 6 anos que entram no primeiro ano e que já passam por uma categoria que não tem mais aquele parque cheio de brinquedos, né? Eles são muito pequenos, meu Deus do céu, eles são muito pequenos, tem que brincar. E mesmo os de 8, 9, 10, 11, tem brincadeiras, né? Muito instigantes para eles, né? Essas brincadeiras que estão aqui também são brincadeiras pouco conhecidas e também tem brincadeiras de vários países. Eu dou aula na pedagogia para adultos, né? Para os alunos de faculdade. E lá eu leciono artes visuais e tem uma disciplina chamada Jogos e Brincadeiras.
Eu não gosto dessa palavra disciplina. Tem uma área de jogos e brincadeiras. E eu faço os alunos brincarem, porque não dá para ficar passando brincadeiras teoricamente. São, É. né, assim, o mínimo é 19, 20 anos, mas tem até os de 40, né, que mudaram de carreira, 50, 30, enfim. E o que eu observo é a transformação deles quando eles entram na brincadeira. São brincadeiras de regras, né? É uma delícia de ver, porque aí eu vejo que eles voltam a ser criança de fato. Esquecem tudo lá fora, né? E brinca para valer e se diverte, né? E eu estou ensinando para eles, ensinarem para as crianças, mas eu mesmo chamo a atenção. Olha como vocês se divertiram aqui, né? Imagine as crianças, né? Então, é muito potente, a brincadeira é muito potente. Você passa a conhecer melhor seus próprios alunos, né? Do que se eles ficassem sentadinhos tendo aula. Aí você vê aqueles que são mega competitivos, os que são mais tímidos, os que têm medo, os que se atiram, os que só querem se aparecer, né? Enfim, é muito incrível isso. Relacionamento humano, né? As características individuais vão aparecendo, emergindo e acho que se distribuindo também, né? A gente vê um pouco no cotidiano lá do quintal que em algumas brincadeiras, alguns se comportam de um jeito, em outro tipo de jogo muda, né? A configuração. E eu acho que isso dá também possibilidade de se expressarem de formas diferentes, né? O que Exatamente. você falou, Ana, para a gente é muito sensível essa questão, né? O quintal, você ainda não foi visitar, mas com certeza irá. Nós nos preocupamos tanto com a parte interna da casa, como o espaço externo. Mas na Aham. medida que foi avançando os dias e as crianças foram chegando e a gente tem uma prática regular de encontros ali, nós vimos que a parte externa é muito mais importante no nosso cotidiano, assim. Se não chove, é toda a sala de aula, todas as crianças estão fora, né? E o fora exige muito mais atenção e percepção dos espaços, de ocupação, e a invenção, a possibilidade de inventar brincadeiras e mundos paralelos na existência ali, né? Então é um espaço que se renova pelas próprias crianças na sua dinâmica, né, no dia a dia. Isso acho que é interessante e talvez uma preocupação, porque, como você diz, 6 anos, entra, senta na sala de aula e essa questão de ficar sentado, esse modelo muito, vou chamar tradicional, né? Conteudista, né? Conteudista, onde o conhecimento de algumas questões e habilidades são classificadas por faixa etária, é muito difícil pensar processos de educação hoje tendo esse paradigma, né, da educação infantil muito forte, né, criada desse jeito. Eu acho que deve ser interessante você ensinar as crianças, os adultos, que possam reexperimentar, né, ser crianças, porque mais ainda, né, nas épocas passadas, eu acho que eu sou de uma geração intermediária, assim, tinha espaço para brincar, mas a escola não era espaço de brincadeira, o recreio sempre um espaço muito curto, né? Então o tempo de brincar talvez não fosse tão. Estou agora me comparando com você, acho que eu não tive tanto tempo de brincar. Eu escrevi até hoje, eu falei, acho que uma virginiana, porque até hoje eu me pego brincando assim, classificando, sabe? Eu tenho uma neta pequenininha, né? Então eu começo azul para um lado, cor-de-rosa para o outro, né? Ela mistura tudo, eu, meu Deus, se misturou. Muita organização. Mas e sobre essa questão da escola, dos adultos que você ensina ou relembra, né, a brincar, você acha que eles têm uma maior potência, sentindo a força da brincadeira, para talvez criar outros campos? Eu tenho certeza disso, mesmo porque, como eles fazem estágio, eles já vão colocando em prática as brincadeiras e vão trazendo, né, de volta. Olha, eu fiz com criança de 6 anos, deu super certo, eu fiz com a de 8. E eu sempre estimulo muito
a saber que momento que ele fez a brincadeira, quantas crianças tinham, né? Se tinha alguma concorrência com outra situação de bola, né? Aham. Você proporcionar brincadeiras para as crianças, a não ser que o parque seja livre, né? E que as crianças se organizem, que isso é maravilhoso. Não é com isso que eu trabalho, né? Com as brincadeiras espontâneas que são maravilhosas e que tem que acontecer o tempo todo. Eu trabalho com as brincadeiras que o professor propõe ou que venham, né, dos alunos, sejam crianças ou adultos, né? Mas como eu vejo que eles fazem, né, e trazem o resultado, eu fico muito feliz, assim. É claro que a gente não atinge todos da sala, mas eles têm bastante disponibilidade, assim, de entrar na brincadeira quando eu estou dando aula, né? E só assim para sentir, né? É a mesma coisa, sabe? Se você é um professor de artes, você nunca pintou, você nunca, sabe? Você abre o pote de guache ali, mas você nunca vivenciou. Como é que você sabe a emoção que vem, né? Como é que você É. sabe o que eu faço, né? Com papel branco, o que eu faço com essa tela vazia? A brincadeira é a mesma coisa, né? Então, as brincadeiras, em geral, elas requerem muita atenção e prontidão e concentração. Mesmo para os adultos ou para as crianças, né? Tem brincadeiras adequadas para cada idade, mas se elas não estiverem inteiras, elas não funcionam, né? Então, as brincadeiras que eu proponho lá na faculdade são brincadeiras que você tem que estar muito assim ligado, sabe? Você tem que estar muito nela. Se a pessoa pega um celular no meio, acabou. Não Desconecta. entendeu nada e não tem espaço para isso, né? Quem quer brincar, 99% brinca, tem que estar lá presente, né? Então, essa questão da prontidão, da atenção, da observação, está muito presente em qualquer uma dessas brincadeiras que eu ensino, né? Brincadeiras com regras. E Ana, aqui no comecinho você falou a parte videogame. Videogame não é considerado uma brincadeira? Como é que você vê essa inserção? Não, eu acho que é, Uhum. claro, claro que é. E as crianças adoram e tem mais é que brincar também, né? Não sou uma pessoa tradicional e retrógrada, tem que brincar. Agora, eles. Não é isso que a gente, como educador, precisa oferecer, a não ser assim, né? Ah, tá. Que você faça uso da ferramenta, da internet, dos jogos, etc., para proporcionar alguma vivência ali coletiva, né? Mas não para passar o tempo. Isso ele faz em casa, né? Se os pais permitem, né? Os pais que têm que coordenar esse tempo da criança no jogo, não é a escola. A escola pode usar se for uma ferramenta. A gente tem que ter responsabilidade como educador, Com né? E certeza. muita responsabilidade. Então, o argumento não é, mas as crianças gostam. Sim, elas gostam, mas nós temos uma outra missão dentro da escola, né? Oferecer outras atividades que a gente acredita que vai desenvolver, acredita que vai haver socialização, né? Quando eu dava aula de música também, alguns alunos meus, né, estagiários, falavam assim: nossa, mas se a gente põe a galinha pintadinha ou se põe a Xuxa, as crianças adoram. Bom, elas são bombardeadas pela mídia para gostar disso. Mas tem qualidade? Né? A galinha pintadinha que até canta as músicas folclóricas, tem qualidade, tem arranjo, tem esse cuidado, né? É uma coisa de consumo, né? Eles transformaram nossa cultura popular em uma coisa de consumo, Xuxa, etc. Né? Então, qual é o nosso papel? É trazer canções e músicas que a gente selecione, né? Que tenha qualidade, que tenha arranjo, que seja feito pensando para a criança, né? Buscar bons sites, boas referências e YouTubes, etc. Né? Mas buscar coisas boas que as crianças vão passar a gostar. Elas podem não gostar porque elas não conhecem e a gente não gosta do que a gente não conhece. É. Mas é a nossa função, né? O educador tem uma responsabilidade muito grande nisso.
E vai criando um discernimento, um ouvido, né? No caso da música, um repertório, na questão do tato, da percepção dos elementos que compõem, né? Você se referiu ao guache, as questões da dinâmica, todas essas experimentações acho que estão bastante focadas, né? Nessa primeira fase. Acho que em todas as fases, porque é gostoso para todo mundo, né? Quando você fala que, tipo, acho que logo que a gente conversou, você falou, eu brinco. Brinco até hoje, sempre brinquei, né? Do que você brinca, Ana, hoje? Junto com seus alunos, né? Deve ser uma brincadeira louca. Eu brinco com os meus alunos, eu brinco quando eu encontro crianças, eu brinco quando eu encontro meus sobrinhos que já estão grandes, né? Mas eu sempre proporciono algum jogo, né? Alguma brincadeira para qualquer momento. Sempre tenho uma brincadeira. Na pandemia eu fiquei brincando aqui em casa naquele período que a gente não podia sair. Eu Uhum. trouxe três personagens que eu tinha em casa. Era um topodídio, um bonequinho, não sei o quê, não sei o quê. Pus uma latinha assim, sentei num banquinho e fiquei brincando com eles, né? Ensinando brincadeiras, mas através desses personagens. Eu estava sozinha, então eu precisava de companhia. Quer dizer, inventei uma forma, mesmo aqui isolada, né? E aí fazer arte também tem tudo a ver, né? Eu não consigo muito separar as coisas entre criação, né? Porque a criação, a imaginação, a fantasia está no lúdico, está nas artes. Então eu estou sempre inventando alguma coisa para me divertir. Inclusive, a gente pode brincar aqui. Opa! Epa! Vamos ver qual a proposta, né? É, Ana, eu já vi assim uma questão que eu acho que estava também dentro das minhas ideias de perguntar, mas tem uma pergunta que chegou, passou, eu consegui captar aqui, é como brincar abordando temas complexos e necessários para a criação, diversidade, raça, acho que tocando em assuntos às vezes difíceis, né? Por meio de brincadeira, você consegue ter acesso a um lugar de uma forma mais tranquila. Tem alguma sugestão ou como é que você discutiria isso? Eu dei esse mês, né, para a escola, para a faculdade, brincadeiras de raiz africanas, né? Mas que se brinca aqui também, mais de raiz africana. E a gente conversou muito sobre isso. Basta levar uma brincadeira de raiz africana para a gente dizer que está trabalhando com essa questão complexa e, e triste, né, do racismo estrutural. Basta levar uma história, né, um conto africano, basta contar uma historinha de princesa negra, basta. Não basta, né, Kátia? Não. Não. Então, quando eu levei, né, levei duas brincadeiras que tem nelas essa origem racista, né? Barra manteiga na fuça da nega, que é uma brincadeira, por sinal, a brincadeira é maravilhosa, só que, né, escravos de Jó e, enfim, outras brincadeiras, a gente abriu um campo para conversar, muito além do que só brincar, né? Então a gente foi. Primeiro inventamos uma nova forma de brincar de barra manteiga, sem a segunda parte, que talvez nem todo mundo conheça, que é barra manteiga na fusta da negra. Já inventamos um outro chamado ali, né? Mas aí a gente começou a questionar a representatividade das crianças negras na escola. Com quem que elas se identificam? Né? Essas questões, elas têm que estar... O professor tem que estar muito atento, né? Muito atento para discriminação, para bullying, né? Para o racismo, para a questão de gênero, né? São questões que não adianta trazer um dia, hoje vamos trabalhar o dia do gênero, o dia do... Não, não é isso, porque essas crianças que representam, né, essas, essas instâncias, elas estão na escola. Temos professores negros na escola, temos referências, né? Normalmente, referência negra dentro da escola
está na mão dos empregos menos privilegiados, né? Como a limpeza, né? Como é que você quer que a criança se identifique com o professor se você não tem nenhum professor negro no quadro, né? São essas coisas que a gente tem que se perguntar. E a gente pode fazer isso através de brincadeiras que a gente traz, né? Só que não adianta só brincar, tem que ampliar, né? É como eu falo, eu levo brincadeiras indígenas, mas a gente tem que fazer uma pesquisa sobre aquele povo que brinca com aquela brincadeira. Se a gente quer conhecer e saber que indígena não é um só, como também africano não é um só, né? Então a Claro. gente contextualiza, essa brincadeira vem de tal povo, o que, que eles comem, o que, que eles não sei o que, né? E aí a gente faz um seminário, é o mínimo, né? E mesmo isso é muito pouco, mas o mínimo é trabalhar com mais seriedade sobre essas questões, né? E principalmente pegar no ar quando ela acontece dentro da escola. E é possível ressignificar? Porque há algum tempo a gente ouviu falar sobre a obra do Lobato, que iam mudar palavras, mas isso está contando um período histórico, né, no qual ele escreveu. E agora você que citou as brincadeiras, e assim, por exemplo, a música Atirei o Pau no Gato, com a questão de não pode maltratar os animais, também falar, ai, não canta mais essa música, ou o cante diferente, né? Você acha que as brincadeiras também passariam por um processo assim, ó? Não fala mais assim, fala assado, ou também são documentos de um momento. Eu acho que são, sem dúvida, são documentos de um momento. Se vamos brincar disso, vamos conversar sobre isso, né? Hum. Se a música tirar o pau no gato, que eu não vejo nenhum mal, porque acho que nenhuma criança matou gato dessa forma, porque é uma canção alegre, né? Alegre, conhecida no Brasil inteiro, né? Mas, enfim, tem gente que não gosta, então não cante, né? Ou cante e converse sobre isso. Tem outras versões, então faça também outras versões, né? O que não dá é para passar despercebido, né? Então, eu acho que dá para transformar, sim. No mínimo, contextualizar, falar, olha como, né, o negro era visto, e hoje temos ainda isso, quem conhece uma história, né? Ou os animais, o planeta, né, o clima, enfim, tudo é motivo de discussão que pode vir através das brincadeiras, não tenho a menor dúvida, né? E da transformação da brincadeira. Tem muitas brincadeiras que conversam diretamente com outras áreas, né, do conhecimento. Uma delas é essa questão, né? Inclusive está na BNCC, né? A questão da diversidade. Tem brincadeiras que você pode estudar matemática brincando, né? Elas não foram inventadas para isso, mas você pode. Tem brincadeiras que você pode fazer uma conexão com a língua portuguesa, com a geografia, com a história, né? Sem perder a ludicidade, né? Porque o principal da brincadeira é a ludicidade. Mas a gente também pode criar essas conexões com as crianças mais velhinhas, né? Digo, 7 anos, 8, 9, 10, 11, né? Mas trazer o lúdico, né? Por que não trazer o lúdico, né? É tão mais agradável viver assim, de uma forma mais bem-humorada, mais alegre, né? Sem precisar ver utilidade, né, em tudo, mas está sendo trabalhado na criança todos esses aspectos que a gente já falou aqui, né, ao brincar. Verdade. Eu estava pensando aqui, uma vez eu ouvi que, principalmente os jogos, os games, né, os digitais, você tem sempre essa questão da morte, né? Falando em questões difíceis de serem abordadas e que a brincadeira pode tratar, a palavra morri, ela te faz ressuscitar várias vezes, né, num jogo de videogame, porque você morre e ganha vida e perde vida, é uma sucessão de reencarnações É, possíveis aí nos seus ganhos de vida, né? Isso faz com que seja uma possibilidade de tratar a questão como a questão do luto, a morte, ou banaliza.
Eu acho que a criança não está nem pensando em morte quando ela morre. A gente também brincava de killer, né? Que a gente dava uma piscadinha, É. detetive, morri, morri, quer dizer, saí do jogo, né? Não estou relacionando aquilo com morte, nem com. A gente que dá um peso, a gente adulto dá um peso para isso. Eu acho que falar da Hum. morte é importantíssimo. Não é assunto para ser evitado, porque ali, naquele grupo de crianças, já morreu o cachorro, já morreu o bisavó, já morreu. Né? Isso precisa vir à tona, mas não como uma coisa dramática e tal. Eu posso falar, meu pai já morreu. Né? Um dia eu falei isso numa sala de aula para crianças de 5 anos, porque eu sabia que tinha uma criança que tinha acabado de perder o pai. E Hum. eu falei, meu pai morreu, morreu assim, assim. Claro que foi uma abertura para a criança falar, o meu pai também, na roda, né? Mas não tinha assim, não, como foi? Aí uma outra criança, sabia que eu não tenho pai, que meu pai morreu quando eu nasci? Eu não tenho mais avô. Quer dizer, sabe, por que não conversar sobre É. isso? Sem o peso, sem esse distanciamento que o adulto cria, né? Acho. E a brincadeira não tem esse peso. Polícia e ladrão, pá, pá, pá. É, é, é uma brincadeira, no meu ponto de vista, inocente, porque ninguém está matando ninguém. Estamos brincando, né? Brincando. Não, não tem violência, porque tem uma coisa muito alegre nessa brincadeira. O que, que tem atrás do polícia e ladrão? Tem fugir, tem correr, né? Tem se esconder, tem pegar, tem susto, tem propriedades da brincadeira, né? Propriedades da brincadeira. Claro, tem escola que já não quer mais, não pode nem fazer pá, né? Um jogo assim de roda que você aponta. Não, tem que ser plim, plim, lelelé, né? Também é muito Nada. artificial, sabe? E eu sei que tem videogames assim horripilantes, né? Que eu não sei porque eu não vejo, mas eu ouço, né? Eu fico horrorizada, acho que criança pequena que não tem discernimento, sabe, tem que tomar distância dessas coisas. Agora, essas brincadeiras de polícia e ladrão tem o mesmo princípio do pega-pega, né? Do esconde-esconde, enfim, mas aí se não quer botar minha briga de outra coisa, né? De outro jeito, não tem problema. Mas eu quero dizer que Uhum. esse morri, né, da brincadeira do teatro, já fez teatro com criança de 11 anos, eles criam a história. Como termina? Todo mundo morre. Acho que eles não sabem. Então, morre um, morre outro, morre outro. A palavra em si não tem este peso, né? Depende do contexto, né, que a gente usa essas palavras. Então, eu E, acho que para falar de morte, para falar de coisas, a gente pode falar sério, sabe? Né? Sério, sim, abrindo uma roda e dando espaço para que as crianças expressem medo, né? Dores, sofrimento. Né? Não é uma vez por semana, vamos trabalhar quem as emoções. sente dor, né? Quem está com problemas. Isso, gente, isso é É na todo dia. sensibilidade, né, que se constrói no dia a dia, eu acho, nessa percepção diária, né? Uma criança chateada, a outra enraivecida, a outra não quer brincar, a outra não sei o quê, né? Tem que chegar junto nelas, né? Abrir a roda, olha, fulano está com raiva, porque, né? Como que a gente pode resolver isso? É. É uma trabalheira, né, Kátia? Ah, mas é uma trabalheira linda, né? A Cláudia está mais perto desse fazer, mas quando eu convivo e vejo, é maravilhoso, né? Porque é muito mais fácil de solucionar. A gente complexifica, acho que demais, né? Acho que a gente vai perdendo essa sensibilidade ao longo da idade, né? Passando e esquece. Então, estar junto com crianças, acho que é um grande privilégio, né? Muito É um, bonito. é um grande aprendizado, né? Mas é um grande, eu falo um grande, grande mesmo aprendizado. O que a gente tem que saber é ouvir, e não adianta ficar lendo lá na BNCC, ouvir as crianças, discutir. Ouvir é ouvir de verdade, abaixa, fica na altura dela, ouve o que ela está falando e dê uma resposta para aquilo.
leve em consideração. É muito fácil falar, muito fácil ler na literatura especializada. Agora, fazer, não deixa passar, né? Não deixa passar, ouve aquela criança, como que a gente pode resolver? Ela tem um desejo. Nossa, eu tenho aprendido tanto, sempre aprendi, né, tanto com criança, mas esse capítulo do livro, né, não sei se você vai falar disso ou se é segredo, mas, enfim, Vou eu, contar, já já. eu acompanhei uma criança, estou acompanhando, de 9 anos, que está trabalhando com arte. Só estou acompanhando, não estou propondo nada, né? E eu fico, assim, chocada. Assim, falei, queria tanto ter essa espontaneidade na hora de pintar, né? Queria tanto, assim... E muitos artistas procuraram isso, né? Os artistas da vanguarda, do começo do século XX, né? Eles procuraram a arte da criança, a arte dos loucos, a arte rupestre, né? Aonde cabe esta espontaneidade que nós adultos vamos perdendo e endurecendo, né? Essa experimentação assim dessa liberdade infantil. Por isso que eu adoro estar do lado de criança. É maravilhoso. Então, a Ana está se referindo a um livro que nós estamos organizando chamado Histórias de Quintal, porque a partir de alguns relatos que aparecem, a gente fala quintal, e quintal é uma palavra que evoca a infância. A gente foi sentindo ao longo do ano e mais efetivamente conversando com uma amiga que estava aqui agora há pouco, a Maria Alice. Ela falou, Uhum. ai, quintal, eu vejo aquelas fotos, eu lembro do meu quintal, tinha um pé de goiabeira, e a goiabeira, e a receita da minha mãe de fazer o doce de goiaba. E tudo que ela contou de uma forma tão fortemente assim vivida, falei, nossa, isso dá muitas histórias, muitas percepções e livros, e realmente assim, os textos que chegaram, se o seu texto é uma preciosidade, né, pelo que você traz enquanto observação da Monique, né? E as fotos de uma lindeza, enfim, a gente espera que no final do ano esse livro esteja pronto e que possamos nos encontrar pessoalmente em São Paulo, depois a gente vê outros espaços, mas o livro deve ficar pronto para o final do ano, né? Estamos trabalhando nisso. O Eu tema vi que tem. Oi? o tema é muito bonito, essas É. lembranças, né? Todo mundo tem, né? Eu acho que tem memórias muito fortes de quintais, assim, e aparecendo histórias assim muito com outros lugares que são projeções de quintal também, né? E quem não tem quintal, né? A vida em apartamento, como é que se faz um quintal imaginário, como é que se cria esse território, né, do brincar, onde não é um quintal arborizado, né? Mas muitas vezes é um cantinho do seu quarto, da sua sala, pé de É um máquina de costura. espaço que é criado para a criança brincar, né? É, O quintal, a gente, quando fala em lembranças de quintal, pensa num baita de um quintal e tal. As é, brincadeiras na rua, no condomínio, né? No parquinho ali, ou realmente dentro de uma casa com uma outra pessoa, né? um Quintal cantinho. mais simbólico, assim. Está no subjetivo, né? Eu acho que está no imaginário esse campo também que abre para essas perspectivas, né? Pode ser um lugar externo, mas também é esse que você exterioriza, né? Dentro daquilo que você imagina, e acho que o campo do imaginário aí nas brincadeiras é realmente infinito, né? Completamente finito. É E tão lindo. lindo. Eu observo muito criança, né? Assim, na rua, no banco, no restaurante, qualquer coisa. Se tem uma criança, o meu olhar assim gruda meio patético, assim, sabe? Eu fico olhando, 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 olhando. Aí eu estava na rua, né? Numa loja, sei lá, estava na frente, assim, olha. Aí tem um menino de, eu perguntei a idade dele, ele tinha 9 anos, né? Quer dizer, para mim é uma criança, né? Tem escola que acha que 9 anos já não é criança. E ele, tão bonitinho, sozinho, com alguma ferramenta assim imaginária, e ele não estava nem aí para ninguém. Ele estava no mundo da fantasia, mas tão entregue, e eu fiquei ali colada, né?
porque daí, de repente, ele se recolhia, né? De repente voltava, né? Mas era uma história que devia estar acontecendo na cabeça dele, né? Aí a gente vê como criança é criança, né? Como a criança ainda transborda pelo próprio corpo, né? O que ele está fantasiando. Porque depois a gente fantasia, só que a gente não fica transbordando para fora, né? É, Fica na nossa morre de cabeça, vergonha. etc. Mas a criança não. Então a gente não pode esquecer que criança é criança durante muito tempo, né? 10 anos, 11 anos, 12 anos, é criança, depois começa a ficar adolescente. Mas eles também adoram jogos, né? Jogos e brincadeiras, né? É só adequar, né? Pensar em qual que é melhor para qual idade. Brincar para sempre, né? Como a gente deu o nome desta live. É, seria. Ô, Ana, você classifica alguma brincadeira por idade? Porque eu vi a Betânia perguntando para crianças de 4 anos se tem alguma indicação. No teu trabalho, no teu livro, você tem alguma classificação assim? A gente Não não. lembro. Nenhum dos 5 livros a gente. Só o para os pequenos, que aí. Mas são aquelas brincadeirinhas de mãozinha, coisinha, né? De criança pequena mesmo. Mas a gente não classificou porque a gente acredita que as brincadeiras possam ser brincadas por todas as idades. Por exemplo, uma brincadeira de roda, né? Que tem algum desafio, você faz com criança de 5, de 6, você pode. As brincadeiras de roda originalmente eram feitas por adultos, né? Eram adultos na rua, cirandas, né? E as crianças também participavam. Mas o que eu faço na faculdade, por exemplo, eu trago alguma brincadeira. Aí eu pergunto, para que idade mais ou menos vocês acham que isso é possível? Ah, eu acho 6, por quê? Né? E aí eu argumento também, qual que é o critério para mim? O critério é a criança entender perfeitamente o objetivo daquele jogo. As regras podem mudar, evidentemente, tal, né? Mas não adianta querer explicar um negócio mega complexo, que a criança não tem nem paciência de ouvir, não tem a menor concentração para ficar ouvindo regras e regras, né? Então tem que ser uma coisa assim, vamos brincar disso, olha, começa assim, né? Dá a Você mão tem e roda. a brincadeira está adequada, né? Uhum. Se, se um professor, né, um aluno da pedagogia vem para mim e fala assim, eles não se interessam por brincadeira, eu falo assim, peraí, tem alguma coisa errada. Será que você ofereceu essa brincadeira na hora certa, para o número de crianças certo, a brincadeira certa para tal idade? Então, a gente sempre aprende brincadeira e pensa nisso, né, para qual idade seria, eles colocam em prática, eles trazem uma devolutiva para mim, às vezes até surpreendente. Ou a gente já pensa também, vamos fazer uma versão para os menorzinhos? Então aí a gente já cria uma versão com menos regras, com mais flexibilidade, né? É um pouco de bom senso, né, Kátia? É. Até Então a porque gente. culturalmente, né, as brincadeiras elas vão acontecendo ao longo da vida, né? Numa determinada cultura, numa cidade. Agora você estava dizendo das tribos indígenas, enfim. Você nasce, você vê o seu irmão mais velho fazer, você vai fazer junto, ou as cirandas, né? Que até É, hoje os adultos fazem. E aí você vai fazendo parte. Então, quando você propõe algo que não é desse repertório cultural, você está trazendo uma informação, né? Mas você também precisa de algumas regras para adequar e contextualizar também quando você dizia, né? Não adianta eu trazer uma coisa, mas ele não sabe como come, quando brinca, por que que faz aquilo, que sentido tem. Então, tem vários saberes que estão elaborados, né, na questão da brincadeira. Eu lembrei agora de um exemplo que eu tinha uma professora da História da Cultura que dizia assim que a amarelinha, nem sei se é uma informação, né, que a amarelinha eram uns dez casas dos livros dos mortos no Antigo Egito. Então, eram como que você subia. Então, como é que isso se traduz uma verdade cultural, social, se traduzia numa brincadeira para dar acesso a um conhecimento para uma criança, e que isso do Egito, através de rotas, foi parar na França,
que da França chegou no Brasil, então tem todo um caminho que de repente você está, né, no caso ali, refazendo o percurso dos mortos do Antigo É, Egito, dá a volta no céu e reencarna, né? Então é uma brincadeira reencarnacionista também, né? interessante. Eu sei que a amarelinha, a bolinha de gude, peão e mais algumas datam de 200 anos antes de Cristo. Olha isso. Muito tempo, Incrível, né? né? Chegar na gente, né? É E maravilhoso. continuar divertindo, ou sendo interessante, né? Enquanto possibilidade de manipulação, de aproximação do jogo mesmo, do encanto da brincadeira, né? Que não se desfaz. Porque tem coisa que você fala, nossa, isso não tem graça nenhuma, mas tem coisas que vivificam ainda uma memória, né? Ancestral, longe, lindo, né? Toa que vai passando de geração em geração. É, É o que garante, né? Essa passagem é o interesse, né? é. Os conteúdos que estão ali contidos naquele jogo, naquela brincadeira. Ana, eu estou vendo aqui, tem uma questão aqui da Shortal, que ela diz, quando acho que você falou das referências das brincadeiras de raiz africana, que diz, minha filha adora a tribo Maasai Mara, se você teria algumas referências dessas Adoro, brincadeiras. adoro o que não entendi. Quero essas referências de brincadeira de raiz africana. Minha filha, diz ela, adora a tribo Maasai Mara, e já é um caminho para introduzir as brincadeiras. Uhum. Ela está falando de brincadeira africana, né? É, de raízes africanas, que você mencionou, né? Que foi, quer dizer, você estava contando. A gente tem várias aqui nesse livro, do Brincadeiras para tirar do bumbum da carteira. A gente pegou várias brincadeiras de origem africana. Não é só que se brinca lá, né? Brinca aqui também, mas tem muito site bacana, sabe? Tem muito. Dá para fazer uma pesquisa, né? Aqui tem várias, mas teria que fazer uma pesquisa pela internet, né? Eu não Tá, tenho nada de assim. decora. Eu sei que as indígenas, por exemplo, têm aquele link, como é que chama? Mirim, esqueci a palavra. Curumim? Não, não, não sei o que lá, Mirim. É um site. Nossa, não sei. Eu sei que a gente acha milhões de coisas lá, né? Porque É, é feito por eles mesmo, né? Assim, é um um trabalho. acesso que eu não fiz É ainda. uma boa pesquisa. Eu ensinei essa semana, por exemplo, a amarelinha africana para os Ah, meus alunos, né? Que não é uma amarelinha que tem o objetivo de ganhar nem de evoluir, mas é um quadriculado no chão que você acompanha uma canção. É bem africana mesmo, sabe? Tem um ritmo, né, que marca, e a gente vai entrando na brincadeira, chama Teca-Teca. É uma é, cara, brincadeira linda, 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 né? bacana. Enquanto, acho que já se vocês tiverem algum tipo de pergunta, questionamento para a gente encaminhar aqui para o encerramento, né? É, uma curiosidade minha, Ana, é, toda essa pesquisa, ela parece ser muito trabalhosa no sentido de encontrar a letra, tem o arranjo musical, tem a documentação dos passos, né? É, É, quanto tempo vocês levaram para construir um pouco desse acervo? essa coleção aqui, acho que a gente levou, cada uma foi publicada, acho que no intervalo de um ano e pouco, mas eu acho que no total, entre começar a recolher, foram pelo menos uns 7 anos fazendo isso. Né? Começar a recolher, depois pensar, e depois editar, e depois o que vai em cada lugar, gravar CD, né? Trazer músicos, gravar DVD. Nossa, Trabalheira, assim, mas ficou lindo, né? Esse maravilhoso. Patrícia, eu acho que a gente ficou 2 anos e pouco fazendo. É o mínimo, assim, né? O mínimo, assim, de tempo. E Depois, o recolhimento desses dados e dessas informações, ele se dá, assim, as pessoas sabem que vocês trabalham com isso, já vão trazendo, mas
Vocês viajam? Tem alguma pesquisa em Não, loco? na verdade, tanto eu e a Maristela, né, que é dessa coleção, a gente tinha um repertório muito grande, muito. Então, a gente levantou 300 brincadeiras, né, musicais, porque essa coleção toda aqui tem são brincadeiras que são acompanhadas de música, todas elas. Não é pega-pega, não, é tudo tem melodia. Maristela é professora de música, né? E eu sempre me interessei, então eu fui criando um acervo, né? Se alguém tinha uma brincadeira, na hora, queria saber, fiz cursos, né? Lídia Ortélio, o Adelcim, enfim, pessoas assim que são referências, né? E fui recolhendo, recolhendo. Então, quando a gente foi fazer um levantamento, a gente tinha quase tudo, né? Mas fomos pesquisar também. Esse com a Patrícia, a gente também tinha um repertório gigantesco, pessoal. Mas daí a gente foi procurar as brincadeiras de outros países menos conhecidas. Aí fizemos muitas buscas na internet, né? Nós não saímos do nosso bairro. Já ter trabalhado em vários estados longínquos aqui no Brasil, mas trabalhei com artes, né? Não com. Agora, eu sou rata disso, né? Então, qualquer. Alunos trazem, né? Alunos É. também trouxeram. Alunos da Devem Patrícia. chegar com variações, né, também, porque às vezes você escuta de um jeito e fala, ah, eu cantava diferente. Isso Tem também enriquece, né? muitas vezes tem outras versões, né? É, Não há brincadeira certa, né? Como você aprendeu, isso é o certo. é. Então, Cláudia, você está aí? Perdi alguma questão importante? Retoma aqui para gente. O que eu vi, a própria Cláudia está perguntando o que você acha de ter espada e arminhas na escola. A criança, ela tem dentro dela esse espírito guerreiro, espírito de luta, espírito de aventura,